e os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Bem-vindos ao Carinho em Israel, caminhando pela Bíblia. E hoje estou em Jerusalém e te convido a caminhar comigo pelo Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a construção mais antiga do judaísmo, pois remete às ruínas do Segundo Templo, aquele mesmo que Jesus frequentava. O Segundo Templo é a reconstrução do Templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos no século VI a.C. Ciro, rei da Pérsia, permitiu sua reconstrução, que foi realizada na época de Neemias. Deus despertou o seu espírito e fez com que ele entregasse tudo o que fosse necessário para que a obra fosse realizada. A palavra nos diz assim, em Esdras 1:1: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redirigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Este muro que vemos aqui, portanto, é um resquício do chamado Segundo Templo. A nova construção, porém, foi reformulada por Herodes, o Grande, por volta do primeiro século antes de Cristo, alterando-se a proposta original, o que foi considerado uma profanação do desejo de Deus, entregue séculos antes a Davi. Esse novo templo de Herodes existiu apenas até o ano 70, quando também foi destruído pelos romanos e nunca mais foi reconstruído. A promessa de sua reconstrução para os judeus está associada à vinda do Messias, justamente por não terem mais o seu lugar de culto. O fragmento do muro se tornou um lugar de choro e lamento por parte dos judeus que encontram aqui um pedacinho de conexão com sua fé ancestral, tão viva em sua cultura. Jesus amava este lugar e tinha zelo por ele, conforme está escrito em João 2:13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui,
parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da tua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Nos tempos de Jesus, o culto no templo, infelizmente, já estava desvirtuado de seu verdadeiro propósito. E assim, quando Jesus repreende os usurpadores, ele estava demonstrando que estava prestes a gerar uma transformação profunda na forma do homem se relacionar com Deus. Antes de Jesus, o templo era o único espaço espiritual de culto onde os sacrifícios eram oferecidos através das mãos dos sacerdotes, para que as orações fossem atendidas. Mas a partir de Jesus, não há mais hora nem lugar. Todos os sacrifícios, orações, louvores são feitos por Ele, nele e para Ele. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Ele é o sumo sacerdote, o altar e o sacrifício. E todos que estamos ligados a Cristo temos acesso ao Pai por meio dele, anunciando a destruição e restauração do templo em 3 dias. Jesus estava falando de si mesmo. Sua morte e ressurreição nos contam uma nova história e nos oferecem a certeza gloriosa da eternidade. A palavra diz em Apocalipse 21, dos versículos 22 ao 27. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.